Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Obrigado a todos por se juntarem a nós para esse evento ao vivo. Vamos iniciar a sessão de hoje com um encerramento institucional e, em seguida, o workshop número 12 vai explorar o ecossistema de Tech Startups. Antes de começarmos, tenho algumas informações para compartilhar. Peço que leiam o código de conduta da Microsoft. Resumidamente, que todos sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. Caso alguém não tenha feito check-in nesse evento, peço que façam no link que já está aí no chat, informando o ID 13174. Algumas orientações: o evento está sendo gravado. Envie suas perguntas e deixe os comentários utilizando o chat. Eu vou compartilhar também outros dois links. Um, para vocês conhecerem a nossa página do Reactor no Meetup. E o segundo link para receberem nossa newsletter mensal e conhecerem outras sessões do Reactor São Paulo. Ao término do evento, teremos uma pesquisa de satisfação. Bom, vamos começar então o encerramento, apresentando Carlos Pinto, Country Manager do Brasil, e Franklin Luzes, VP de Inovação, Transformação e Novos Negócios da Microsoft. Então, boa tarde a todos. Um enorme gosto de estar aqui nesta sessão número 12, a sessão de encerramento de um ciclo que eu considero fantástico. Começo por agradecer aos nossos parceiros da Microsoft, ao meu amigo Franklin por todo o apoio, a toda a equipa que esteve aqui envolvida, da IFC, da WeVentures. Agradecer também à Betty e à Marcela que vão estar hoje fazendo a sua apresentação. Eu sou o Carlos Leiria Pinto, sou o gerente-geral da IFC no Brasil. Para aqueles que estão menos familiarizados com o mundo do Banco Mundial, dizer-vos que a IFC é a parte do Banco Mundial que trabalha com o setor privado, portanto, todas as nossas atividades, sejam elas de investimento, sejam elas de assessoria, estão enfocadas para o setor privado. Somos claramente a maior multilateral de desenvolvimento no mundo, somos muito importantes no Brasil e o Brasil é muito importante para a IFC, é o quarto país em termos de portfólio de investimento no mundo para a IFC. E, obviamente, comentar-vos que o nosso objetivo de trabalho seguia por gerar mercados que são sustentáveis e são inclusivos. E é nesta última linha que se inclui toda esta iniciativa que foi desenvolvida nos últimos meses, tentando promover a valorização da diversidade e a igualdade de oportunidade. O Franklin identificou e bem com o seu time uma oportunidade, um espaço que estava desocupado de apoio às mulheres empreendedoras em pequenas e médias empresas ligadas à tecnologia. É de facto um nicho que tem sido de alguma forma ignorado, menos apoiado, e por isso decidimos avançar com este conjunto de iniciativas que tinham precisamente por fim dar ferramentas, dar um contributo partilhado por diferentes participantes que estiveram aqui nos diferentes workshops, pessoas que estão no terreno, que fazem, que sabem e que gentilmente partilharam as suas experiências e os conhecimentos com a audiência. Falámos de tendências de mercado, falámos da dimensão de ESG e de como é que também aí entra o universo da mulher, falámos de investimento de impacto, de acesso a capital, a dívida, enfim, de uma forma geral, tudo áreas que permitem aperfeiçoar o modelo de gestão. Resta-me agradecer a todos os que participaram nestes eventos, que contribuíram
de forma empenhada e profissional para que isto fosse possível. Agradecer mais uma vez à Microsoft e passo para si a palavra, Franklin. Muito obrigado a todos. Olá, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de também agradecer a todas as pessoas que contribuíram para esse conjunto de workshops ser um grande sucesso, ao IFC, com a parceria, o time, o Carlos, desde o início, apoiou muito essa iniciativa, a Alessandra e grupo do UFC, ao time da Microsoft também, do Reactor, do Brasil e dos Estados Unidos, que também contribuíram bastante, a Marcela e o time do eVentures. Acho que esse é um grande objetivo nosso, de além de sermos um investidor de risco para um segmento ainda desassistido, como bem colocado pelo Carlos, essa área de empreendedorismo feminino ainda, infelizmente, só recebe 2% do investimento no mundo, alguns países 2,3%, 2,4%, mas, enfim, é muito pouco, perto dos 98%, 97% que vão para empresas fundadas por homens. Então, a gente realmente quer intencionalmente mudar esse modelo, trazermos para o Brasil inovação, disrupção com diversidade, para a gente contribuir com o sucesso mais rápido das empresas. E, além de sermos um provedor de capital, por meio do fundo eVentures, a gente precisa dar conhecimento. Acho que um ponto que carece de atenção da maioria dos empreendedores e empreendedoras brasileiras é que, às vezes, eles estão tão envolvidos no dia a dia que eles esquecem de estudar, de conhecerem boas práticas, de aprenderem com o que acontece de melhor lá fora. Então, um dos objetivos que a gente teve no desenho desse projeto é convidarmos palestrantes dos Estados Unidos, da cadeia do UFC, da Microsoft e outros colegas do mercado, como a Betty Young, que está representando a 500, que possam dar essa visão mais ampla do mundo, do que está acontecendo aí fora, e a gente poder realmente promover essa mudança no Brasil, para que o Brasil seja tão inovador, criativo e tão maduro quanto vários países lá fora, como a Índia, como a China, como Israel. Eu sonho que cada vez a gente vá galgando espaço. Estamos em 8º aí no ranking do unicórnio. Eu sonho de estar em 5º, em 3º, e estar lá brigando para o top 3 do mundo, né? Acho que essa é a nossa meta, e agradeço a confiança de todos para que isso se torne uma realidade. Então, meu prazer aqui introduzir a Marcela, que é a head do fundo eVentures, que na sequência também vai apresentar a Betty Young, a nossa palestrante de hoje. Agradeço a todos, muito obrigado. Bom, vamos então iniciar nosso último workshop. Apresento para vocês a Betty Young, Managing Partner da 500 Global, e a Marcela Seva, Chief Investment Officer da eVentures. Agora é com vocês. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos, não só hoje, mas em todos os nossos workshops da série, né? Foi um prazer ter vocês aqui, um prazer enorme poder tocar essa troca de experiência, essa troca de conteúdo, para a gente é sempre super rico, né? Parte mais importante do que a gente faz aqui é poder trazer conteúdo relevante, inteligência, expertise setorial, tudo isso para as nossas investidas. Então, antes de mais nada, muito, muito obrigada mesmo pela parceria, pela companhia de vocês, e esperamos ver vocês no ano que vem também, na próxima série de workshops que a gente vai fazer aqui com o eVentures. Falando um pouquinho de mim, eu sou, para quem ainda não me viu nos outros workshops da série, eu sou a Chief Investment Officer do eVentures. Eu venho de uma carreira de mercado financeiro, eu sou advogada por formação, advoguei no começo da minha carreira, depois comecei a fazer investment banking, fui muito feliz fazendo IB, sou muito feliz no que eu faço, mas eu tive um dado momento que eu senti muita falta de propósito no que eu fazia, e foi aí que eu resolvi me fazer essa mudança para alguma coisa que tivesse um pilar de propósito mais forte. Surgiu esse projeto do Wiki, tem como cerne, né, o principal aqui é trazer apoio ao empreendedorismo feminino, que, como muito bem Franklin e Carlos disseram, é super desfavorecido aí no cenário mundial. Então, eu apresento para vocês aqui a Betty, ela é Managing Partner da 500 Startups.
É um prazer ter você aqui, Betty. Muito obrigada pela sua presença. Ela vai começar fazendo uma breve intro do que faz da atuação da 500 Startups, e daqui a pouco a gente começa a bater um papo. Então, também peço para vocês contribuírem para a nossa conversa, mandarem perguntas aí no Q&A. Vai ser um prazer a gente conseguir extrair o máximo possível de tanto conhecimento que a Betty tem. Betty, obrigada. É com você. Muito obrigada. Então, vou dar uns 10 minutos de contexto e bem animada, obviamente, de estar hoje, uma honra de estar nesse fechamento e esse bate-papo com você, Marcela. Então, muito obrigada pelo convite. Um pouco do contexto, né, quero trazer aqui um pouco da nossa experiência de investimento e olhando sobre esse ângulo, seja de diversidade ou como é que a gente pensa nessa alocação de capital. Trabalho nesse fundo chamado 500 Global desde o começo de 2010, quando o fundo começou no Vale do Silício, e muito da minha visão era como é que a gente traz essa parte de inovação, empreendedorismo, mentoria, aceleração para o resto do mundo. Então, a missão da 500, que a gente tem muito no centro, nós somos um fundo de investimento, mas a gente olha muito a questão como é que a gente dá esse apoio para as pessoas e economias através do empreendedorismo. Acreditamos que o empreendedorismo e esse setor privado de começar as empresas, muitas vezes, é o drive para a inovação, é também o que catalisa as mudanças que a gente vê. Os empreendedores são extremamente resilientes, né? É o que traz a transformação nas indústrias, especialmente nesse momento, né? Eu acho que a gente está passando de Covid, então até vou comentar um pouco sobre isso. Então, a gente tem esses 3 principais pilares, né? O pilar do capital, o pilar que a gente trabalha muito próximo ao ecossistema. Eu sei que o tópico hoje também é um pouco o ecossistema, então vou trazer um pouco como é que a gente vê o framework, né? Trazer um pouco desse ângulo do que a gente acha que é importante quando a gente está atuando e colaborando, né? Com muitos players dentro do ecossistema, e a gente trabalha uma área muito, muito forte em educação. A filosofia é muito pensar na diversificação, né, do portfólio em alta escala e pensa como é que a gente cria valor em conjunto com o nosso centro, que são os empreendedores e as empreendedoras, para gerar valor de longo prazo. Então, um pouquinho pensando nessas várias indústrias, né, onde a gente vê muita oportunidade, quando a gente pensa no portfólio que a gente acaba tendo um portfólio bastante amplo, né, em várias dessas áreas que está aqui listado. Vou depois trabalhar um pouco onde a gente vê oportunidades com o Covid, mas a gente é um dos fundos mais ativos tanto na parte de mobilidade, de fintech, é o segundo fundo mais ativo depois do Sequoia, investindo em empresas em fintech, né? Obviamente, Brasil tem várias empresas também que teve muito, muito sucesso, acho que criou muito valor, né, na indústria de fintech nos últimos anos. Globalmente, a gente investiu, por exemplo, em Credit Karma, mais recentemente a saída foi do Payday no Japão, via PayPal. Então, a gente acaba tendo esse portfólio e acaba vendo a inovação através do olhar dos talentos dos empreendedores e das empreendedoras. Esse aqui é um pouco nossa atuação ao redor do mundo, né? São mais de 70 países, são mais de 2.500 empresas no portfólio, isso quer dizer que são mais de 5.000 empreendedores que estão dentro da nossa rede, e a gente administra o nosso fundo de investimento com hoje 33 empresas que estão avaliados como empresa que vale mais que 1 bi. Eu sei que nessa jornada dos empreendedoras, às vezes a gente pensa, né, em ter esse valor de 1 bilhão, virar um unicórnio, mas a jornada é muito importante, né, os talentos que vocês estão trazendo junto também é importante, né, no contexto. Olhando um pouco nesse framework que eu comentei que eu ia trazer, o framework que a gente chama Eco6 Framework. Como é que a gente pensa, né, num ecossistema que hoje eu vejo no Vale, né, que é um dos ecossistemas mais relevantes, né, o Franklin comenta um pouco isso, mas que o Brasil está super avançado e tem ainda muita oportunidade para poder subir no ranking. Eu acho que um pouco da visão também como brasileira, né, embora eu tenha esse papel mais global, é difícil de
não trazer a bandeira do Brasil, eu acho que tem todo o potencial para ser top 3 do mundo, né? Como é que a gente coloca isso, como é que a gente posiciona. Então, tem 6 principais pontos, né, que a gente olha, toda vez que a gente muitas vezes trabalha com governos que olham em políticas públicas, é pensar nesses 6 itens. Né? O primeiro é o Startup Performance, que é muito importante. As empresas, elas acabam se referenciando, né, precisam de exemplos, né, de performance. No Brasil, hoje a gente já tem muitos exemplos de empresas de unicórnio, então eu não acho que tanto esteja ali. Existe uma oportunidade muito grande de trabalhar com o pool de talentos, né? Eu acho que dentro do grupo, muito de investidores falam que, às vezes, quando as empresas estão escalando, ainda é muito difícil de recrutar. Então, eu acho que tem uma oportunidade muito grande no Brasil para poder trabalhar com o talent pool. Investimento é o terceiro ponto, amadureceu muito, né? Eu faço parte também do empreendedorismo no Brasil, faz 10 anos, quando eu comecei a investir, quando eu comecei a montar a rede, né? A gente tem uma rede de empreendedores de inovação. Quando a gente começou, já não tinham tantos fundos. Hoje, os fundos são bem maduros, então, eu acho que tem ainda muita oportunidade, especialmente pensando em investimento mais em late stage, mas também isso já está se complementando no Brasil. O quarto ponto importante que a gente olha muito é a plataforma de mentoria, conectividade. Então, por exemplo, workshops como esses, né, trazem muita relevância para poder criar uma plataforma além do capital. O quinto ponto que a gente trabalha muito para ver como é que a gente contribui é acesso ao mercado, né? Então, o Brasil, muitas vezes, é esse mercado que é grande, mas também pequeno ao mesmo tempo, né? Então, eu gostaria de pensar para qualquer empreendedora do Brasil que queira sair imediatamente para os Estados Unidos, para a Ásia, para o Oriente Médio, para qualquer mercado, tenha essa acessibilidade e essa interconectividade global. E aí, o último ponto está muito na parte de regulamentação e políticas públicas, incentivos, para poder trabalhar nesse ambiente de ecossistema mais saudável. Passando um pouco na questão da diversidade, né? Isso aqui hoje é o nosso portfólio. Como o tópico um pouco mais sobre empreendedorismo feminino, a gente tem no portfólio 25% do nosso portfólio inteiro de cofundadoras, e aqui também mostra um pouco, além da gente investir, quanto as empreendedoras também captaram depois que a gente investiu. E aí, um componente que é muito importante é a capital, mentoria e acesso ao mercado, né? Então, acho que um caso interessante, aqui a Laura do Shipple, na verdade, Talkdesk também hoje é avaliado em 10 bi, o co-founder do Thiago é Cristina, né? São portugueses, na verdade, e hoje montaram assim, um negócio totalmente global. E aqui mostra um pouco a experiência deles de acessar uma rede, uma plataforma, quando receberam o nosso investimento. Acho que um pouco tendência, e aí o último slide vai ser sobre a questão do ESG, como é que a gente aplica do ponto de vista, até assim, capital semente, que eu acho que dá para começar super cedo, mas tem algumas grandes oportunidades que a gente vê e a gente tem que está muito bem encaixado nisso, né? Então, o primeiro ponto é que a tecnologia realmente está trazendo essa disrupção, fazendo transformação global. E a gente viu, quando a gente começou em 2010, a maioria das empresas que tem muito valor, que são billion dollar ou unicorns, né? Os unicórnios eram principalmente nos Estados Unidos, mas nos últimos anos a gente viu realmente essa transição internacional de ter muitas startups criando empresas que valem mais que 1 bi. E aí, com isso, também, o valuation, né, especialmente em capital semente, é o ambiente que a gente opera bastante, o preço, né, que aqui está falando do valuation, está bem mais favorável para quem está criando startup. E aí, olhando a oportunidade do Covid, né, a gente separa em 2 principais pontos, olhando um pouco o que é curto prazo, o que é longo prazo, né? Então, você vai ver aqui na vertical, a gente olhando sobre essa matriz, e aí de cima para baixo aqui no horizontal, o que é positivo, o que é negativo. E aí, olhando um pouco o que vai trazer de transformação no longo prazo, né? Porque eu tinha comentado no começo, a gente olha no longo prazo e o que é positivo, aqui estão algumas áreas de
bastante foco que a gente tem na hora de investir. Então, isso varia desde saúde até produtividade. A gente acha que o entretenimento vai mudar muito, educação vai mudar muito, e, obviamente, tanto logística como acesso a finanças e fintech muda com a oportunidade que a gente está vendo que acaba acelerando, né, com o Covid. A gente achava todos, né, que ia ser 3 meses, 6 meses, estamos nisso há 18 meses. E aí, o último ponto, e aí a gente entra na conversa com a Marcela, a gente acredita, né, que essa parte de ESG tem que começar muito cedo. Então, nossos fundos, mesmo nossos fundos de aceleradora, que a gente tem, que é o primeiro cheque que a gente faz, a gente começou realmente a aplicar a parte de ESG. A gente acha que nunca é tão cedo de começar a pensar na diversidade, na governança, né? Então, quando a gente aplica esses pontos, a gente aplica tanto na parte da seleção, então no questionário a gente faz isso, mas como a gente também faz programa de aceleração e treinamento, a gente também tem essa oportunidade de treinar os empreendedores e as empreendedoras para começar isso do começo. Então, quando estão fazendo captação futura, já estão preparados, estruturados dentro dessa parte de ESG. Então, dentro do nosso foco hoje, dentro do fundo, né, da 500 Global, a gente tem trabalhado muito focadamente, porque a gente acha que a gente pode influenciar desde o primeiro dia, que a gente normalmente é o primeiro cheque, que muitos empreendedores e empreendedoras deixam a gente participar da jornada, que eu sei que não é nada fácil. Então, com isso, Marcela, fique à vontade de trazer algum ponto que você queira reforçar, para a gente discutir um pouco mais. Super obrigada, Beri. A sua apresentação foi incrível. Eu já tive assim, milhares de ideias de perguntas. Eu acho que peço aqui de novo, né, o pessoal que está assistindo para contribuir com a gente, porque fica muito mais rico quando vocês participam. A gente teve participação fantástica aqui de muita gente ao longo dos workshops, então eu só peço para a gente keep that up. Vamos manter isso. Vamos começar pela pergunta de sempre, né, Beri? Antes de mais nada, parabéns pelo seu trabalho, você é uma inspiração para a gente, sem dúvida. Eu vou chegar no fato de tudo. Como as empreendedoras te contactam, os empreendedores em geral, né? Como acessar a 500? Quais são seus critérios de investimento? Como é que é a atuação de vocês no Brasil? A gente investiu em mais de 40 empresas no Brasil, então somos razoavelmente ativos. Obviamente, no portfólio global ainda não é tão grande, né, o portfólio no Brasil. Para programas de aceleração, depois eu posso colocar na parte pública, a gente tem applications, né, abertos, então a qualquer momento a gente está recrutando empreendedores e empreendedoras para investir. Então, a gente até, nessa última turma que a gente teve nos Estados Unidos, a gente investiu na empresa brasileira chamada Zipia. Então, a gente está sempre olhando oportunidades de investimento aqui. E eu acho que um pouco, talvez respondendo a sua pergunta, critério, né, a gente olha... Um framework que a gente usa muito é a equipe, que é sempre o centro, né, do porquê investir, tem esse product market fit, né? Então, obviamente, product market fit, que é conseguir achar um produto que possa escalar, é um termo um pouco genérico. Então, normalmente a gente tenta entender assim, tem engajamento dentro dessa solução, né, que está sendo criada, e quão grande é o mercado. Mas no final a gente acaba sempre investindo na equipe, porque Excel aceita qualquer coisa, PowerPoint também aceita qualquer coisa, e aí acaba investindo nos talentos, porque acaba sendo uma jornada bem longa em conjunto. Legal, obrigada. Só mais um pouquinho de esclarecimento sobre os seus critérios, assim, qual que é o tamanho de ticket que vocês fazem, que estágio de maturidade vocês buscam, só para ficar bem claro para quem está assistindo. Claro, a gente, no nosso programa de aceleração lá fora, a gente investe $150 mil, e aí o valuation das empresas são bem padronizadas, vale 2,5 milhões. Então, todas as empresas que entram, a gente pega esse cheque que a gente tem. Pensando um pouco assim, tá bom, o que precisa? Eu estou preparado, não estou preparada para poder aplicar, né, para o programa. Normalmente a gente encoraja os empreendedores e empreendedoras a aplicarem, porque muitas vezes
para conseguir investimento, não é aquele ponto específico. Normalmente, os investidores, né, no nosso caso, a gente gosta de ver também progressão, né? Qual a capacidade de execução das equipes. Mas, normalmente, como a competição é muito grande para entrar, então, um pouquinho de contexto a gente vê mais de 10 mil empresas para 100 empresas que a gente acaba fazendo investimento. Então, assim, eu sei que é um termo muito genérico, mas você tem que ser o melhor dos 100, ou os melhores dos 100 dentro desse grupo, né? Então, a gente acaba fazendo naturalmente um quadro bem comparativo ali. Legal, poxa, muito legal, Betty, obrigada. Moving on aqui para a próxima pergunta. Falando um pouco sobre o projeto Brazil Innovators, né? Quais que você que está aqui há muitos anos já, né, observando o empreendedorismo no Brasil, quais que você entende que são os principais desafios do empreendedorismo no Brasil, principalmente na época que vocês começaram, em comparação com agora, e as oportunidades de conexão que você enxerga com o Vale do Silício, né, como você mencionou também aí na sua apresentação? Tá, então um pouquinho de contexto, eu acho que eu me apresentei como sócia da 500 Global, mas eu comecei essa organização no Brasil chamada Brazil Innovators. Na verdade, a organização é uma rede, e o que é a organização funciona em grupos de WhatsApp. Mas a gente organizou, um pouco de contexto, organizou mais de 100 eventos, né? Eu acho que muito como pensar em empreendedorismo, né? A parte de ecossistema é poder trazer conteúdo, juntar as pessoas de background, né? Bem diverso na sala, e aí acaba acontecendo muita oportunidade. Quando a gente começou, não tinha muitos eventos, né, o ponto de encontro de inovação. Então, eu acho que o Brazil Innovators teve um papel muito importante no começo, né, quando a parte digital começou a ganhar relevância. Na época, o único fundo que era mais ativo era a Monax, e quase não tinha anjos ali dentro, né? Então, a gente está falando, assim, talvez um único fundo, que hoje, na verdade, é uma referência, mas não tinha acesso a capital, não tinha acesso a conteúdo, não tinha pessoas loucas que você possa se identificar. Então, a gente acabou criando, eu acho que 10 anos atrás, essa entidade. Hoje, eu acho que, aí respondendo um pouco a sua pergunta, o que falta, eu acho que o Brazil Innovators hoje tem um papel quase inexistente ou muito menor, porque eu acho que o papel que foi importante no passado, que não tinha as atividades, hoje as coisas acontecem de uma forma um pouco mais orgânica. Hoje você já tem vários fundos, vários anjos, até assim no late stage você tem alguns fundos que estão entrando ali. Então, eu acho que o mercado brasileiro realmente entrou numa maturidade que, do ponto de vista, assim, qual que é o papel da Innovators, por exemplo, eu acho que tem um papel muito menor do que tinha. O que eu acho que às vezes falta, né, e eu gostaria de continuar vendo nos talentos, né, nas startups no Brasil, eu comentei um pouquinho antes, é que eu acho que o Brasil é um mercado grande, então, obviamente, o mercado brasileiro gera as empresas de unicórnio, mas o mundo é muito maior. Então, às vezes eu sinto que poderia, desde o primeiro dia, dos empreendedores, tipo, pensar que é possível, né, de criar uma empresa global. E eu acho que a gente está caminhando nessa direção, mas ainda acho que falta, e certamente as redes ainda são muito concentradas, então a gente vê muita coisa no Sudeste e Sul versus no resto do país. E aí, certamente, a questão da diversidade é razoavelmente concentrada em alguns grupos específicos. Com certeza, é muito do que a gente tenta lutar contra aqui também, né? Essa concentração. Bom, as mulheres já quase não recebem capital, e aí o pouco que elas recebem seguramente está concentrado em mulheres brancas do Sudeste, de educação. Exatamente. Muito bom, então com certeza que a gente tenta lutar. Legal. Eu posso pular então para a pergunta de diversidade, depois eu volto. Vocês têm essa atuação global, né, com mais de 2.400 startups e 5.000 empreendedoras em 75 países. Os números são super impactantes, né, em quase todos os continentes. Queria entender como é que você enxerga. Eu vi o slide de diversidade que você mostrou e, sinceramente, fiz um print, mandei para o meu time e falei, meninas, esse slide de diversidade é incrível, precisamos fazer igual. Então, como é que você enxerga a diversidade no seu portfólio em termos de sobressair
né, as barreiras comuns aí do Venture Capital, como a gente vem dizendo, não só com relação a gênero, mas raça, cultura, tentar diminuir essas barreiras territoriais, e que iniciativas vocês têm que têm sido importantes, eficazes, para atrair equipes, né, de founders e equipes cada vez mais diversas, porque a gente sabe hoje que a diversidade é o principal motor da inovação. Então, como é que vocês aí na 500 fazem para conseguir atrair essa diversidade? Tá, isso é assim, uma discussão que a gente tem, parte da cultura dentro do nosso fundo, né? Porque, na verdade, a liderança também, dentro da 500, nossa CEO, nossa COO, nós somos todas mulheres, então a gente pensa isso não tanto como uma meta, mas como uma parte da forma da gente fazer negócio. Eu acho que tem alguns pontos. Eu acho que para a gente é um pouco mais fácil, né, do que talvez para fundos que são posteriores, porque a gente pode tomar bastante risco. Então, um pouquinho de contexto é que eu posso investir em 100 empresas ou 2.000 empresas e ter uma ou duas empresas que dê muito certo. Então, eu posso realmente trabalhar com diferentes redes, diferentes regiões, diferentes modelos de negócio, olhar muito para o nosso futuro. Então, a gente fez 2 ondas grandes, né, de investimento em blockchain, por exemplo. Na última onda, primeira onda que a gente fez, devia ter só investido no Bitcoin e não feito mais nada, porque as empresas que a gente investiu na primeira onda não deu tão certo, mas a segunda onda que a gente fez de blockchain, a gente investiu no Solana, por exemplo. Então, a gente olha muito o ponto de vista de investimento e inovação, e quando você traz a diversidade, você, na verdade, acaba tendo mais inovação, né? Então, na verdade, quando a gente cria um negócio, seja pensando do ponto de vista ESG, ou na verdade, tudo que a gente está montando, na verdade, só melhora a nossa performance, porque nossa tese é criada em cima disso. Então, desculpa, um pouquinho de contexto, o que a gente faz, né? Como é que a gente pensa a respeito. A gente tem alguns treinamentos que é mais assim, Founders Academy. E cada vez mais agora a gente tem esse conteúdo online que os empreendedores e empresas conseguem fazer. Então, na verdade, a gente até fez no Brasil, ano passado, eu fiquei impressionado com a quantidade de estados e a diversidade que a gente teve de pessoas que fizeram parte do treinamento, e aí com isso a gente pode começar a pensar em investimento. Então a gente pensa muito assim, como é que a gente está lá na ponta, em vez de pensar que as pessoas vão procurar a gente, porque muitas vezes o desafio é que as pessoas que estão fora da rede não acreditam que conseguem passar, ou não acreditam que conseguem o acesso. Então, o primeiro passo é estar lá junto, né, ter um sit on the table para poder conseguir. Então, por exemplo, a gente conseguiu até, hoje eu estou tocando, tá, assim, um pouco mais de detalhe, eu estou tocando, na verdade, o nosso fundo de aceleradora no Oriente Médio. E aí a gente selecionou 2 empresas, e 4 das empresas é Women CEO, e 2 mulheres da Arábia Saudita. Então, eu fiquei, assim, super feliz de a gente conseguir trabalhar nisso, e a gente não teve que mudar os critérios, nem nada. A gente conseguiu, assim, trabalhar na parte de pipeline, que não acho que é um problema, e a gente conseguiu fazer investimento. E às vezes a gente consegue ver algumas tendências, então, bem especificamente, por exemplo, nesse trabalho que eu tenho feito um pouco na Arábia Saudita, eu acho que talvez o contexto seja um pouco diferente aqui, é que as pessoas têm muito medo de ter a parte social, então muitas mulheres entram na parte técnica, naturalmente. Então a gente começou a ver um monte de CTO que são mulheres lá, então agora eu quero garantir que a gente consiga fazer os investimentos, porque daí a gente cria aquele primeiro ponto que eu falei, que é o Startup Performance. Se tem mulheres que são CTOs, que têm muito sucesso, vai ter mais mulheres que vão entrar nisso. Então, mesma coisa que a gente fez com o Talkdesk, né? A Cristina, ela é uma referência em produto, em tecnologia em Portugal, e aí mais mulheres procuram ela naturalmente quando vão criar, porque, tipo, está muito próximo, né, à nossa realidade. Então, eu acho que eu adoraria ter, assim, uma solução, falar, isso aqui eu acho que muda de essa porcentagem para 25% e a gente está tentando puxar para 30%, 50%. Eu acho que é esse trabalhinho de formiga, que vai construindo e vai gerando meio que a primeira geração de empreendedoras. Incrível, parabéns aí pelo trabalho. Esse da Arábia Saudita tá admirável, muito, muito legal. De novo, né, conversa muito com o que a gente faz aqui, e
investir em mulheres não é caridade, né? Não tem que ser visto por ninguém no mundo como caridade. Então, você falar que você não precisa mudar os seus critérios de investimento e naturalmente investir em mulheres é tudo que a gente precisa ouvir, é tudo que a gente precisa que o mercado entenda. Né? Não só com mulheres, mas o ESG como um todo, né? A adaptação de critérios ESG não significam você ter que lucrar menos ou você ter que prejudicar os seus critérios de investimento ou prejudicar o seu business. Pelo contrário, né? Você está investindo no longo prazo, com certeza, fazendo empresas mais rentáveis, investimentos com retorno melhor. Que legal, muito bom ouvir isso. Indo para uma entrevista que você deu para Exame, que, obviamente, acho que todas as mulheres do mercado de Venture Capital no Brasil leram, você comentou sobre você ser a tradutora do Vale do Silício para empreendedoras de outros países, incluindo o Brasil. Né? Então, porque você sente essa necessidade de catalisar e conectar a captação com a concentração de recursos. Eles hoje realmente estão completamente dissociados, principalmente quando a gente fala de mulheres. Então, quais que você enxerga que são os principais desafios enfrentados pelas empreendedoras brasileiras tentando iniciar aí uma expansão internacional, tentando ir para fora, e como é que isso se reflete na atuação da 500 em termos de desenvolvimento e apoio de criação de uma rede, né? Uma rede global, que a gente sabe que a mulher faz menos networking, a mulher tem acesso a menos os contatos. Então, como é que vocês criam essa rede e ajudam essas empreendedoras fazendo essa ponte com o Vale do Silício? Então, o que a gente faz, acho que volta um pouco também do Innovators, ou pensar um pouco rede, né? Essa entrevista que eu dei, e acho que trabalha um pouco na minha essência. Meu papel, eu acho que dentro da 500 Global, ou quando eu iniciei Innovators, ou o que eu vou fazer daqui a 10 anos, ou o que eu vou fazer daqui, se a gente viver até daqui a 100 anos, que eu estaria fazendo, é que eu acredito que os recursos são muito fechados. Então, como é que a gente abre e traduz, né? Porque uma vez que você traduz e conecta, você traz possibilidade para qualquer pessoa poder ter mesma taxa de sucesso, porque o acesso é extremamente importante. Então, ali é um pouco o contexto da essência do meu trabalho. Eu acho que o que é importante, né, como criar esses grupos, né? A primeira coisa que eu fiz no Innovators foi criar um fellowship, que é tentar selecionar alguns fellows para falar, olha, eu não vou conseguir ajudar 10 mil pessoas, que é o número de pessoas que tem na rede, mas eu consigo catalisar o meu esforço em cima de 10 pessoas. Se eu for trazer 10 pessoas, eu não posso, é proibido trazer 10 pessoas e não ter um grupo de mulheres dentro desse grupo, porque, por natureza, tem que ter, naturalmente, talentos ali. Então, quando você cria esse primeira iniciativa, pode ser o fellowship, ou pode ser, por exemplo, eu montei esse curso com Stanford para treinar investidores e investidoras. Quando eu montei o curso com Stanford, eu lembro quando eu fiz recrutamento, tinha uma mulher de todos os grupos que aplicaram, porque as mulheres não achavam que iam passar, as mulheres não achavam que elas estavam entitled, mereciam, ou que poderiam montar um fundo depois de fazer o curso. Então, eu só tive uma pessoa que fez. O que a gente fez? A gente fez uma bolsa de estudo, eu convenci Stanford, falou, olha, vamos fazer uma bolsa de estudo, vamos trabalhar nas redes, e aí, com isso, na verdade, a gente deu bolsa para todas as mulheres que entraram, foi 50%, mas o que é muito importante quando você está catalisando a primeira rede, e que são os influenciadores, muitas vezes, você precisa trazer essa diversidade, porque se você começar já no super negativo, você fala assim, não tem problema, a próxima vez eu tento compensar, você começa a entrar numa dívida. E aí é muito difícil de fechar o gap da dívida. Então, a gente viu, eu estava olhando os nossos dados, né, de treinamento que a gente deu para investidores, várias mulheres, na verdade, criaram fundos, né, que estão ativos no mercado hoje, né, através desse programa de treinamento que a gente dá para investidores. Eu acho que tem 2 pontos principais. Um é pensar quem são os catalisadores, então seja o fellowship, ou investidores, ou redes, né, que acabam gerando mais influência, e aí dentro disso garantir que tenha diversidade do começo, e assim, o que eu sinto, assim, você não precisa fazer um esforço muito grande para mudar as coisas. Você só precisa prestar atenção e medir. Prestar atenção e medir, porque com isso você sabe como melhorar.
Incrível, realmente. Você começou falando da sua essência, né, de sua parte de quem você é e como isso se conecta com o que, na verdade, são vieses, né, inconscientes que a gente traz aí e não é nenhum bloqueio, não tem explicação, é uma tradição de que as mulheres não podem estar em exatas, por isso que a gente vê poucas mulheres, pelo menos no Brasil, em cargos de CTO, por exemplo, e que você diz que vê pra caramba na Arábia Saudita, isso é maravilhoso, mas aqui a gente vê o oposto. Tem uma pesquisa da ONU que eu adoro, eu sempre menciono, porque a ONU Mulheres fez uma pesquisa que conclui que não existe nada biológico, fisiológico que diferencie homens e mulheres e, portanto, faça com que homens sejam melhores nas exatas, né? Isso não existe. Foi uma criação cultural aí que foi repassada ao longo dos tempos. Então, isso conecta muito com o que você falou das mulheres porque essa pesquisa da ONU mostra também que meninas que se formam em escolas onde as mulheres são professoras de matemática, de exatas, elas tendem a perseguir carreiras de exatas num percentual maior do que as outras escolas, onde homens são professores. Então, conecta muito com o que você falou antes do exemplo, né? As mulheres verem que é possível, elas começam a se candidatar para essas vagas e entenderem que, poxa, isso que você fez com a bolsa é absolutamente incrível e fundamental. Que legal. E só um comentário também estatística, quando os investidores botam dinheiro em fundos que são geridos por mulheres, é 2 vezes mais provável dessas mulheres investirem em outras mulheres, sem ter esse ângulo, tem que investir em mulheres, não precisa aplicar nada disso, é só passar o capital na mão da mulher que está fazendo gestão, isso já é dobro da quantidade de startups que é investido por gestoras mulheres. Então, pensar um pouco assim, eu acho que transformação é ver quem são os catalisadores para poder criar o momento, né? E aí você vai cultivando, mas quando você começa a ganhar volume, né? Porque a gente pensa muito em como se a gente fizesse investimento em marketplace, né? Você precisa ganhar, liquidez, né, nas pontas, e é muito importante pensar assim, quem são os power sellers. Então, é um pouco parecido, para quem gosta muito também de investimento em marketplace, o ecossistema é muito parecido com essa mesma filosofia. Legal, com certeza. Isso foi até parte de um papo que a gente teve aqui nessa sequência de workshops com a Lara, da Maya Capital, e ela falou que em um momento ela olhou assim e se deu conta de que naturalmente, sem fazer esforço, o portfólio delas tinha entre 30% e 40% de mulheres, e agora elas intencionalmente buscam isso, mas mesmo no começo, sem fazer esse esforço, né, as mulheres estavam lá representadas apenas por serem 2 sócias mulheres investidoras. Isso é incrível, o poder que a gente tem para catalisar isso aí. E um pouco só comentando um pouco, você estava falando da Lara, por exemplo, quando ela comentou que ela estava montando um fundo, assim, a primeira coisa que eu tentei fazer é assim, o que eu posso fazer para investir, né? Porque precisa, no Brasil, eu acho que precisa realmente, acho que mostra a próxima geração e a oportunidade, né, de gestores e gestoras está ali. Então, elas entraram num momento muito bom, eu não tenho a menor dúvida que elas vão ocupar um espaço muito importante nos próximos 10 anos. Então, exemplos como esses, né, da gente, assim que a gente puder sentir o cheiro de qualquer lugar, a gente tem que, acho que, achar todas as formas de... E não precisa de um apoio, mas de dar o highlight, de investir se puder, e trabalhar da melhor forma para ter sucesso. Porque se tiver sucesso, vem uma geração inteira de investidoras, vem uma geração inteira de empreendedoras, de influenciadores dentro desse ambiente de inovação. Que legal, Beli, bom saber. Vamos já te procurar para te integrar mais com a gente aqui. Porque com certeza, como a gente só investe em mulheres, a sua contribuição vai ser, assim, sem preço. Muito bom. Falando de mais uma entrevista sua, você comentou que o mercado brasileiro é pouco explorado para o tamanho do potencial que ele tem, né? Então, falando objetivamente do Brasil, o que você acha que é possível aqui para a gente aproveitar melhor essas oportunidades? Quais são as perspectivas que você enxerga, as tendências para o mercado brasileiro nos próximos anos, né? A principal diferença entre Brasil e exterior. Não entrando ainda na parte de Accelerated Future, que a gente vai tocar já, mas fazendo um comparativo do que você enxerga aqui de perspectiva Brasil-mundo. Tá. Eu acho que o Brasil mudou, assim, cada ano que eu vejo passar, eu acho que está muito acelerado o empreendedorismo, a parte de venture. Então, os últimos 10 anos realmente teve uma evolução muito, muito forte. O que eu gostaria de
ver que eu acho que mudaria, assim, seria um game changer step, né? Eu sinto que, às vezes, na nossa mentalidade no Brasil, e eu senti isso muito na pele, quando a gente fez o Innovators bem no começo, eu cobrava, acho que era R$10 para você vir no evento. Eu não dava nem para pagar a cerveja que eu, carregava a cerveja. Mas as pessoas não gostam de pagar. As pessoas não gostam de falar, mas eu não tenho certeza o que eu vou tirar disso. Então, eu acho que tem um pouco, né? Eu acho que de skepticismo, né? De falar assim, será que esse negócio vai dar certo? Será que isso não dá certo? Se outras pessoas fizerem, eu vou fazer. Se outras fizerem, eu vou fazer. Eu acho que o que vai mudar, né? Ser realmente esse divisor de água é se a gente não esperasse, né? Então, eu acho que talvez uma mensagem um pouco para as grandes empresas, eu sinto assim, às vezes é mais fácil de eu criar uma oportunidade comercial nos Estados Unidos do que às vezes com as empresas. Obviamente, eu estou generalizando, mas eu acho que tem muito esse negócio, se eu estou fazendo isso, não quero muito pagar para startups, ou, eu só vou fazer, eu sei que quando a 500 Global investir, aí eu vou entrar. Mas não precisa esperar eu entrar para você entrar também. Eu acho que tem esse primeiro passo, né? E eu acho que está um pouco na mentalidade. Não é um caso específico, obviamente eu estou generalizando, né? Mas o que eu sinto um pouco, se a gente pudesse, né? Acho que fazer esse leap of faith, né? Que quando as empreendedoras estão começando a startup, quando as gestoras de fundos estão começando, que muitas vezes para as gestoras é mais difícil ainda, né, Marcelo? Você deve, sofrer isso. Assim, não tem performance, não sei o que. Não, mas a gente tem que começar de algum lugar. Então, eu sinto muito, assim, nos Estados Unidos, que está um pouco no centro da inovação, assim, não tem tanta dúvida, porque também tem muita competição de capital. Mas como tem competição, as melhores pessoas podem ir para fora também. Então, eu acho que para ganhar competitividade, para sair do 8º para o 3º, para ser o melhor do mundo, para ser o top 3 melhor do mundo, eu acho que a gente precisa acreditar e não ter medo de pagar, não ter medo de errar e fazer esse leap of faith. Muito legal, Leap of Faith. Com certeza o Franklin, que fez a intro aqui, que foi o idealizador do fundo dentro da Microsoft, tomou quando ele fez uma coisa tão inovadora quanto criar o primeiro fundo da América Latina 100% dedicado a mulheres. Ele conta que no começo, quando eles lançaram a ideia, tinha skepticism em todos os lugares, mas não existe empreendedora para você investir, não existe mercado, né? Vocês estão doidos. Realmente tem que fazer isso. É o que, poxa, historicamente é o que dá resultado, né? Legal. Entrou uma pergunta aqui, mas antes eu vou concluir as nossas e aí eu passo para as novas. Falando um pouco da atuação da 500 em early stage, qual a importância você entende que é da atuação do fundo nesse estágio, né, no apoio, na conexão, no desenvolvimento, lá no comecinho, para uma startup que está visando as rodadas futuras, né? E como é que vocês enxergam, na verdade, a criação de parcerias estratégicas para impulsionar o desenvolvimento desses negócios, né? Como é que isso se reflete no investimento das 500? Só para fazer um paralelo para você, no I a gente acredita e prega e idealiza o fundo todo com base nessas conexões. Para a gente, o que a gente tem de mais rico para trazer não é dinheiro, porque o mercado está super líquido. O que mais tem no mercado é dinheiro. Para a gente, o que a gente hoje tem mais para trazer é essa conexão entre empreendedoras que muitas vezes estão marginalizadas, não têm acesso não só ao capital, mas às grandes empresas, e a gente conecta elas com as large corp, começando pela Microsoft, mas com todos os outros nossos cotistas também. Então, como é que vocês enxergam essa conexão, a importância disso, e se vocês fazem bastante disso aí também? Eu acho que respondendo a pergunta, para a gente, assim, o ponto mais importante é pensar o que as empreendedoras ou empreendedores precisam, né? Às vezes fazer a conexão com outros stakeholders, que eu tinha falado um pouco do ecossistema, é que os interesses podem não ser o mesmo. Então, assim, o princípio de design, de como a gente pensa isso o que dentro desse primeiro passo da vida da startup a empresa mais precisa. Aí eu já respondo até um pouco a questão quando a gente pensa em aceleração, né? Normalmente, quando a startup está começando, tem um grupo de talentos, né, de co-founders, e aí o grupo está tentando entender, fazer a rodada de capital e conseguir consumidor
Então, quando a gente pensa em valor agregado, a gente pensa muito como é que eu acelero esse growth nos seus próximos 6 meses, né? Especialmente do ponto de vista, a gente trabalha muito internamente no growth hacking, né? Como é que você usa as plataformas para fazer aquisição de cliente? Como é que você cria dentro da cultura da startup essa mentalidade de growth também, né? De experimentação? Porque eu acho que muitas vezes para talentos que nunca montaram uma startup, o tempo porque o capital é só uma forma de acelerar o tempo. Tudo é uma questão de tempo, do conhecimento. Uma hora, se não participar do programa ou não participar da rede, uma hora o conteúdo pode chegar, mas tudo que a gente tenta fazer é como é que a gente hack the time, né? Como é que a gente diminui o tempo. Pode ser colocando bastante capital, então você faz muita aquisição de usuários, pode ser algum acesso à conexão, então a gente pensa muito sobre essa perspectiva, como é que nos próximos 4, 6 meses eu consigo acelerar a jornada dessa profissão de empreendedorismo, né? Porque, na verdade, é um lifestyle. Escuto bastante das empreendedoras sobre esse lifestyle. É verdade. E não é fácil. Não é fácil, principalmente as que são mães, mulheres empreendedoras. Olha, haja habilidade para conseguir lidar com tudo. Falando aí de habilidade de lidar com as coisas, pandemia, né? Eu lembrei aqui de todas as vezes que perguntaram, nossa, mas como é que você consegue lidar com home office, filho, trabalho, tudo ao mesmo tempo? Vamos falar de pandemia, pós-pandemia. O que você colocou no quadradinho ali de Accelerated Future. Outro slide fantástico também, by the way. Vamos lá, explica um pouquinho mais para a gente como é que foi essa análise que vocês fizeram, né? De onde vêm as premissas ali que vocês colocaram para demonstrar os setores que vocês acham que vão estar mais aquecidos. E explicar também para a gente qual foi o racional que vocês usaram para entender quais foram mais negativamente impactados, né? O que a gente tira. O momento pandêmico, por exemplo, para as mulheres, teve um impacto gigantesco, né? As mulheres foram muito mais impactadas do que os homens. As mulheres perderam renda, as mulheres perderam emprego, as mulheres foram impactadas porque necessariamente a questão de homeschooling, né, de divisão do tempo, recai mais sobre as mulheres. Então, sem dúvida, a gente viu até venture dollars caíram para as mulheres, assim, Latam, se eu não me engano, o número foi alarmante, foi 0,1% do venture dollars do ano inteiro passado foram direcionados na América Latina para empresas 100% fundadas por mulheres. É zero, né? Muito triste. Então, o que a gente tira de aprendizado desse período? O que a gente tira de desafio para olhar para o futuro e também ver perspectivas, né, de melhora de investimentos? Eu acho que uma parte muito importante do capital é pensar na institucionalização do capital. Então, por exemplo, o que isso quer dizer? Quando o momento está muito bom, vai ter muitos anjos ou algumas iniciativas, talvez dentro das corporações, que falam assim, vamos participar nisso quando tem muito recurso, quando o mundo está lindo, todo mundo está maravilhoso. Aí acontece uma crise. O que acontece no capital não institucionalizado? Todo mundo fala assim, não, vamos esperar a bolsa voltar, porque agora eu não sei se eu quero tirar meu dinheiro, ia investir, mas agora eu não quero investir. Então, o que eu acho que é muito importante, de forma geral, pensando sobre aquele Eco-6 Framework que eu falei no capital, é pensar na institucionalização do capital em vários estágios. Então, isso talvez para alguém que está pensando, como é que eu crio um ecossistema no longo prazo, pensar, para governo pensar, eu posso fazer um fundo de fundo, pensar em vários fundos de investimento que são institucionalizados, porque os fundos são estruturados de 10 anos, 5 anos, então, vem a crise, não vem a crise, o mandato é de investimento. As melhores oportunidades de investimento vêm em momento de crise. Então, isso é comprovado em vintage de fundo, em cima de fundo. E, assim, eu sei que dentro um pouco desse Accelerated Future, isso é baseado no nosso portfólio. Então, educação, dando um pouco o exemplo, um ano atrás, ou talvez 6 meses depois da pandemia, estava muito difícil de muitas empresas captarem. Mas em menos de 12 meses, elas estão 5 vezes o valor que elas captaram há um ano atrás. Então, é Accelerated Future porque a gente vê pela performance das empresas dentro desse contexto, mas não foi, no começo da pandemia foi extremamente difícil, porque a maioria das pessoas, no momento que a crise chega, elas retraem o capital. Para a gente acabou investindo mais, né?
durante esse período, mas também porque nós somos um fundo de investimento, e aí o capital é institucionalizado, foi difícil, né? Não foi tão fácil, a gente vai fazer um processo de captação, eu acho que foi difícil de pensar na captação, mas para poder fazer investimento, realmente tiveram muitas oportunidades. O deal flow nosso, né, em todos os lugares, aumentou significativamente, porque o capital secou um pouco em maioria dos mercados. Legal, muito bom. Mesmo. Vamos começar a tratar das perguntas do pessoal que está assistindo agora, porque, como eu falei, né, isso melhora bastante a dinâmica. A primeira que chegou aqui Peri, você pode comentar um pouco mais sobre o programa de aceleração? Podemos aplicar se estivermos sediadas no Brasil? Você tem alguma recomendação? Essa é a primeira pergunta. Tá, o nosso programa de aceleração, hoje ele é no virtual, então, especialmente para as empresas globais, vale muito a pena aplicar agora. A gente provavelmente ano que vem vai voltar com escritório e tudo. A forma que a gente estrutura agora não tem mais você entrar numa certa data. A gente está fazendo, tipo, ongoing admission, porque a gente acredita que a gente não quer esperar, tipo, não, essa startup é excelente, a gente vai investir, vamos esperar 6 meses ou 3 meses para investir. Então, a gente mudou um pouco a nossa estrutura. Dentro da estrutura que a gente ajuda muito, normalmente tem 2 pessoas dedicadas para trabalhar com cada uma das startups, uma pessoa em growth, que é o que eu tinha comentado, que é o que a gente acredita que a gente consegue ajudar muito as startups, e outra pessoa que trabalha muito a parte de introduzir a follow-on, pensar em modelo de negócio. Então, o nosso programa de aceleração é estruturado dessa forma. Então, a gente está constantemente recrutando empresas para vir para o programa. Pode ser empresa brasileira e certamente mulheres, por favor, apliquem. Muito bom. Pergunta número 2. Dari, você comentou sobre as CTOs. Você acha que no exterior o gap de mulheres no setor de tecnologia é menor do que no Brasil? Eu acho que lá fora e Brasil, acho que é muito generalizado, né? Mas, assim, é que eu comparo um pouco, que está muito fresco na memória. Eu acho que no Oriente Médio, em que tem um pouco de restrição, parte mais social, acho que muitas mulheres entram nessa parte de tecnologia como parte da carreira na faculdade, né? Então, entram muito em research, e aí acabam sendo especialistas, e aí os especialistas acabam tendo um diferencial, porque muitas vezes, um pouco de contexto, você vai criar uma startup, quase todo mundo já teve ideia, acho que é muito difícil começar uma coisa que ninguém pensou a respeito, né? Então, essa especialização, ou a parte de tecnologia, ou especialização em alguma indústria é extremamente importante. Com certeza, surpreendeu também quando eu sou engajada com uma ONG que faz uma conexão com a China, com a Índia, desculpa, com a Índia. E me surpreendeu ver o número de empreendedoras mulheres de sucesso em tecnologia lá em exatas. Então, tem várias expoentes. Então, eu acho que questões culturais que a gente às vezes enxerga como limitadoras às mulheres, não necessariamente limitam, né? No caso, por exemplo, da Arábia Saudita, desviou o fluxo das mulheres do social para as exatas, e acaba sendo maravilhoso também. Próxima pergunta. Desculpa, só um comentário. Hoje em dia também tem muito bootcamp. Nunca é tarde para mudar de carreira, tá? Então, eu acho que tem, obviamente, a educação, né? Tem um pouco essa direção, mas hoje tem tantos bootcamps de tecnologia que eu acho que qualquer um que quer pensar em começar a fazer desenvolvimento, né, de software e tal, realmente o acesso é bem disponível. Eu sempre fico impressionada com pessoas que mudam de carreiras, então nunca é tarde, mesmo se tiver interesse para entrar nessa parte de tecnologia. Mas também eu acho que muito em startup você não precisa ser especialista em tudo, né? Conseguir agregar uma equipe é uma das principais características. Então, também quero garantir que você também não precisa ser o CTO para você conseguir começar alguma coisa. Eu acho que não tem que colocar tantas restrições, eu acho que muitas vezes, generalizando, né, mas tem um livro, né, falando dos 12 bad habits de mulheres, e um deles é que a gente tem que virar um super expert
to be something, não precisa. Então, a gente, às vezes, isso acaba sendo um hábito muito ruim, que a gente acaba não conseguindo ampliar, né, tipo, leverage nossa rede. Então, muitas vezes, pensem como é que você pode leverage a rede, em vez de você virar um super especialista em alguma coisa. Tem aquela estatística, né, que mostra que a mulher só apply para um job quando ela atinge 100% dos requisitos. Os homens apply assim com 60%, tipo, passei voando, é uma coisa nossa, né, vai entender. Mas muito bom ressaltar. Betty, o que você recomenda para startups que estão começando a integrar a dimensão ESG no modelo de gestão? Tá. Eu acho que o importante, né, é começar a pensar dentro do governance, né, como é que você já do primeiro dia tem isso aí em recrutamento, na questão da diversidade. Acho que também muito importante, né, é pensar, porque assim, dentro do ESG, você tem todos os critérios de environmental, também a parte social, né, da qualidade do trabalho. Eu acho que se você trouxer isso, como é que você trabalhar com os dados, então, na verdade, a gente tem até um questionário e treinamento. Eu vou colocar no chat, né, de referência e tools de ESG para startup. Então, eu até vou colocar tanto o link daqui a pouco no Q&A, tanto o link do ESG que a gente tem, que é público, e também o application form da 500. Fantástico isso, porque sempre nessas sessões o que eles mais batem é, por favor, como é que eu acesso, como é que eu falo com a Betty, como é que eu pitch para ela. Então, legal colocar isso aí publicamente. E esse direcionamento ESG, como é uma coisa muito nova, né, que está chegando no Brasil agora e que está se difundindo internacionalmente agora também, com uma maior velocidade, é super importante a gente ter os parâmetros dos experts, né, de quem entende. A gente aqui, por exemplo, faz essa super troca com o IFC. O IFC ajuda muito o I na criação dessas métricas, no direcionamento ESG, na avaliação ESG das nossas potenciais investidas. Tudo isso a gente pega a informação direta de quem entende muito mais do que a gente, né? E eu acho que uma coisa que é importante, porque muitas vezes o ESG ele é aplicado para late stage, né? Então, eu acho que tem muita adaptação que a gente tem que fazer pensando em early stage e também aplicar para ver se é aplicável para o nosso contexto, né? Então, dentro do ESG tem a questão de grupos indígenas. Então, no Brasil, nos Estados Unidos pode fazer sentido, mas, por exemplo, a gente começa a aplicar isso em alguns outros lugares, não é o mesmo contexto. Com certeza, com certeza. Mais uma pergunta aqui do público e depois eu vou encerrar com a nossa pergunta mais esperada. Marcelo e Betty, o que vocês recomendam para o momento do pitch para investidores? Quais os principais KPIs que devemos apresentar? Eu posso falar rapidamente, passo para a Betty, mas eu acho que eu sempre falo para as mulheres estarem preparadas, terem conhecimento sobre o que vão apresentar. Para mim é essencial. A gente já enfrenta viés, a gente já enfrenta obstáculos invisíveis, inconscientes. A gente sempre, estatisticamente, né, a cada 100 pitches que você fizer, 92 vão ser para homens. Então, esteja muito preparada, tenha muito conhecimento sobre o seu material. Quais principais KPIs apresentar? Sempre apresentar. O que eu mais foco também é ter uma separação clara entre o que é realizado e o que é projetado, né? Se você já tiver um faturamento, falar de CAC, LTV, churn, termos básicos, o percentual de growth que você está tendo, mas sempre com um discernimento claro entre o que é projetado, o que é realizado e o que é projetado. Mas sempre muito firme no ponto de uma mulher preparada é imbatível. A gente já tem que enfrentar viés e obstáculos, então cheguem preparadas para isso e confiantes. Betty, é com você. Eu acho, em complementando, acho que, Marcela, você trabalhou muito bem nesse preparo. E o que, como investidores, né, a gente está buscando é se a gente tem trust, né, se a gente consegue acreditar o que você está falando, né? Então, pensa assim, dentro do que a Marcela colocou, né, de você estar preparado, isso só cria mais confiança, porque a gente nunca se conheceu. Então, tenta pensar assim, quais são os fundamentos que você tem para trabalhar nesse trust, porque a gente, quando investe, a gente acaba investindo na equipe. Então, muitas vezes, quando eu pergunto durante o pitch, mesmo se você não souber,
É importante você falar quem não sabe, e aí, muito rapidamente, fazer um follow-up depois. Então, parte que a gente está olhando é se você está preparado, né, para a reunião, e, obviamente, vai ter coisas que tá bem na cabeça, então, treinar realmente, fazer bastante mock interview, se você conseguir. Também, então, a gente faz, um pouco de contexto, a gente faz pitch training um mês inteiro. Então, a gente prepara na aceleradora para ficar treinando. A gente pergunta assim, mas essa receita que você tem é receita top line ou GMV, receita de verdade, né? Qual é a margem? Então, você tem que ter isso muito claro, porque se você souber menos do seu negócio que o investidor fala assim, peraí, é o seu negócio, não o meu negócio, né? Então, tudo que você pensa assim, quais são as principais formas de criar esse relacionamento de confiança, né? Por isso que às vezes eu falo assim, esse relacionamento que você, se você conseguir ir criando ao longo, ter referências, né? Pessoas mandarem para dentro também é importante, mas não é uma única forma, mas faz uma lista de coisas, o que você acha que vai build more trust com esse investidor, ou investidora que vai investir em você. E aí, mesmo se você não souber alguma coisa, não precisa estar... Porque daí, um pouco a gente está falando, né? Eu sei que a gente tem esse medo, eu preciso estar 100% preparada, tem que check every single point. Assim, eu acho que é importante você também pensar assim, tá bom, vai ter coisas que você não sabe, então garante que você sabe 80-20, aí falou, olha, uma boa pergunta, deixa eu olhar aqui e eu vou fazer um follow-up. E aí, importante você fazer o follow-up, porque se você não fizer, aí isso acaba criando uma dúvida que eu tenho atrás, assim, será que você consegue executar? Será que você consegue vender depois? Porque você não está fazendo esse follow-up. Então, eu acho que o framework, né, falar, aqui é o mercado, esse aqui é o problema, esse aqui é o produto, essa é a equipe, eu acho que tem uma formulinha, mas importante é muito o que a Marcela falou, né, de você estar preparado e, ao mesmo tempo, você fazer esse follow-up aí depois, caso alguma coisa não esteja completa. Legal, de pleno acordo, Beri. Antes da nossa última pergunta aqui do encerramento, eu quero te agradecer mais uma vez o seu tempo, a sua troca de experiência, foi absolutamente incrível para mim, eu tenho certeza que para todo mundo que está assistindo. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho incrível que você faz. Você com certeza é uma das pessoas mais influentes e inspiradoras desse nosso mercado, então, numa das empresas mais ativas globalmente, né? Então, você ser uma mulher e ser latino-americana é absolutamente incrível e inspirador para a gente. Então, como é que você vê a importância disso, né? A importância dessa representatividade de você estar nesse seu cargo? E conta para a gente um pouco, eu acho que um pouco da inspiração também é entender o que você enfrentou para chegar aí, né? Então, quais foram os principais desafios que você enfrentou para chegar onde você está hoje e conseguir trazer o que você traz para os empreendedores do mundo todo? Nossa, uma ótima pergunta. Eu acho que o principal, onde eu estou indo, o que isso significa e tudo mais, né? Eu já estou nesse fundo faz 10 anos, a Inovator já existe faz 10 anos, então, obviamente, eu começo a pensar um pouco no legacy, né? Eu acho que um pouco os desafios que eu fui passando ao longo é um pouco questionável, tem dois. Um é o questionamento do impacto do trabalho. Então, porque, voltando um pouco da questão que você está falando, é o tempo, né? A coisa mais escassa, eu acredito, na vida é tempo. Então, é um pouco custo de oportunidade. Eu estou gastando meu tempo em cima de uma coisa, se dentro dessa iniciativa, se eu estou ampliando o máximo do que eu posso em termos de impacto, né? Por isso que eu passo muito tempo pensando em plataforma dentro da 500, né? Como é que eu pego tudo que eu tenho em termos de acesso e traduzo isso em vários outros lugares. Mas eu senti que, ao longo dessa minha trajetória, eu me questiono muito se fazer um evento fez diferença, ou se eu tenho que fazer 100 eventos, ou eu tenho que fazer 1000 eventos. Ou é melhor eu investir o tempo em cima de outros fundos, né? E como é que a gente amplia, né, esse network effect, né, que todo mundo tanto gosta em marketplace? Como é que você cria viralidade? Como é que você cria network effect nessas coisas que a gente está trabalhando? Então, eu acho que o maior desafio, um dos maiores desafios é que quando você está montando, para quem monta, né, eu sei que dentro dessa série de eventos, né, para quem está no ecossistema, é você saber fez diferença, né? E como é que você mede? Porque você não consegue monetizar. Então, você falando, a Inovators hoje é um WhatsApp group, é um grupo de fellows. Algumas vezes alguém me manda uma mensagem, né? Então, se você transformou minha jornada de empreendedora, você transformou minha jornada como investidora.
Tipo, às vezes eu recebo isso. Aí você fica um pouco feliz, fala, eu acho que mudou, mas é muito difícil de medir transformação, tipo, no ambiente, né? Isso fez diferença, pode não ter feito menor diferença para o ambiente todo. Então, eu acho que esse desafio de entender métricas de impacto, acho que é e aí um segundo, acho que eu sei que a gente não conversou, e isso acontece com todas as empreendedoras, isso acontece muito com a liderança, quando eu fui promovida para Managing Partner, acho que uns 5 anos, eu sonhava que eles iam descobrir que eu não tinha capacidade de ser um Managing Partner num fundo global. Então, eu falei assim, eu acho que eles vão descobrir, vai trocar aqui a liderança e aí eu vou ser despedida. Eles vão descobrir da impostora, né? O nome é esse. E eu acho que, para muitas mulheres, né, hoje eu tenho, assim, às vezes dá uma escorregada. Não digo que não dá escorregada, às vezes vira e mexe, dá aquela escorregada. Aí, assim, eu tenho muita sorte, né? Eu tenho um parceiro em casa que sempre falou assim, não viaja na maionese, você tá indo na direção certa, tipo, just keep on going. Mas eu acho que são esses dois fatores são os maiores desafios, e eu acho que esse é o problema. Nós somos nossos maiores inimigos, né? Acho que como investidores, ou como líderes, ou como líderes de startup. Então, eu acho que tenta remover um pouco, às vezes, assim, eu preciso desse impacto direto, né? Você vai fazer uma captação, às vezes você precisa conversar, sei lá, com 5 investidores, às vezes você vai conversar com 100 investidores. E pode ser que todos estejam errado e o 101 tá certo e você consegue trazer alguém bem alinhado, né? Então, eu acho que o desafio é, is that enough? How much is enough, né? E o segundo é, am I enough to do this? E aí eu acho que a resposta um pouco da trajetória é tirar um pouco isso e pensar assim, se você está gostando da jornada, e aí permitir que as coisas aconteçam um pouco, ao invés de tentar controlar o outcome do próximo passo. Nossa, Beri, que aula. Muito, muito obrigada. De novo, para a gente foi um prazer imenso ter você aqui nessa troca com a gente. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelas suas palavras. Foi tudo incrível. Espero que todo mundo tenha aproveitado tanto quanto eu. Se você quiser fazer umas palavras finais, aí tá com você, senão a gente passa para o Vitor encerrar. Muito, muito obrigada. Obrigada, pessoal, que assistiu também. Muito obrigada, Marcela. Muito obrigada pelo convite e excelente iniciativa para o empreendedorismo feminino, que a gente realmente precisa de plataformas como essa. Muito obrigada pelo convite. Marcela, Beri, muito, muito, muito obrigado. Bate-papo riquíssimo. Pessoal, chegamos ao fim. Peço que respondam nossa pesquisa de satisfação. O link já está aí no chat. Basta informar o ID 13174. Muito obrigado e tenham todos uma excelente tarde.